Olá, meus queridos, que saudade de vocês, hein? Meninas, Gabriel, tudo bom, Gabriel? Olha só, esse material que está sendo disponibilizado para vocês, eles são, assim, uma revisão, né, dos assuntos que a gente já tinha visto em sala, né? E como vocês são mega tops, inteligentíssimos, então vai ser moleza. Vocês vão só dar uma revisada mesmo, até porque vocês têm a plataforma, né, que é o suporte maior. E quando precisar também tirar as dúvidas, estou à inteira disposição de vocês. Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo foi sobre os pronombres de complemento direto ou indireto. El pronome directo viene acompanhado de la preposición a quando se refere a uma persona. El complemento indirecto, que é o que vocês estão vendo aí, CI, também pode vir com la preposición a quando se refere a um animal de estimação, a um animal personificado. Exemplos: vimos a Dulce, vimos alguém, vimos a Dulce, uma pessoa, né? Vi a mi perrito en la calle, vi meu cachorrinho na rua. Vamos lá. O pronome de complemento, ele se subdivide da seguinte forma. Os pronomes direto, né, que nós temos aí o mi, o ti, lá, lo, nos, os, las e los. Pronome de objeto indireto, que é também o mi, o ti, vai mudar na terceira pessoa do singular, que já vai ser le e si. Nos e os não muda. E na terceira pessoa vai mudar, que é lis e si. Então fica fácil pelo seguinte, observem aí, pessoal, só tem mudança quando se tratar da terceira pessoa do singular e da terceira pessoa do plural, que é o que diz respeito a nós outros, que é las e los para o direto e les e si para o indireto. Quando numa frase, por exemplo, vier subentendido esse pronome personal, de acordo com o contexto da frase, de cara você já vai saber se é lá, las, se é li ou lis, se é lo ou luz, ou se é si ou si. O si não vai mudar, só o lis e o li. Então, não é difícil. Olha só, câmbio de li e lis para si. Que câmbio? Mudança, gente. Quando vai mudar de li para lis? Porque questão de eufonia, quando os dois pronombres átonos são de terceira persona, como li e lis, mais lo e lá, los e las. Há que cambiar para li e lis por si. Traduzindo, repetindo novamente, pessoal. Por questão de eufonia. O que é essa eufonia, professora? Gente, eufonia é o som da fala. Por exemplo, se você for falar algo que vai ter um som cacofônico, né? Então, esse pronome de complemento, ele serve para isso, para evitar essa cacofonia, essa repetição no som da palavra. Outro exemplo aí. Ele lhe deu uma flor. Ele se la deu. Então, eu não preciso repetir novamente que ele deu uma flor. Ele a deu a flor. Né? Confirmando a ação de quem deu, quem fez o ato de dar uma flor. Ella escreveu a carta para ele. Então, ella se la escreveu. Ella se la escreveu. Observe o se e observe o lá. Por que é se e lá, professora? Olha o ella lá atrás, na primeira pessoa. Na terceira pessoa, aliás, desculpe, terceira pessoa. Então, substituímos por quem? Por si e por lá. Ele comprou el disco para ella. Ele se lo comprou. Se lo comprou, que eu não vou precisar repetir a mesma frase. Ele comprou o disco para ela. Se, ele se lo comprou. Colocação de los pronombres de complemento. El pronombre de complemento
puede venir. O pronome de complemento ele pode vir antes do verbo, como próclise, né? Um exemplo: te llamaré a las 8. Te chamarei às 8. Depois do verbo, que é o caso da ênclise, né? Nós temos o exemplo: llama-me a las 8. Ou seja, o verbo e pronome formam uma única palavra. Eu coloquei o me aí em negrito para ficar melhor para vocês observarem. Llama-me. E junto, tá, gente? Não é como no português que separa por hífen. No espanhol não separa, é tudo junto. Llama-me. Llama-me, diga-me. Então, são palavras que utilizam o pronome de complemento. El pronombre complemento sempre viene después del verbo en posición enclítica. Quando o verbo está, olha a condição, em gerúndio, em infinitivo e em imperativo afirmativo. No caso do gerúndio, estou escrevendo-lhe uma carta. No caso do infinitivo, al mirarlo, sorriu. Ao vê-lo, ao olhar-lo, sorriu. Em imperativo afirmativo, traga-me o livro. Traga-me tem verbo, mais o pronome de complemento. Observa o verbo traer, que é trazer, mais pronome de complemento me, que corresponde a quem, qual pessoa, qual o pronome personal? Eu, tu, ele. Tem que lembrar sempre. Ele, nós outros, vosotros. Há o quadrozinho para vocês refletirem. Olha aí novamente o nosso quadro. Eu, pronome de complemento do pronome personal, e o de complemento direto, me, o indireto também é me, não vai mudar. Tu, que é ti, e ti também não muda. Quem vai ter uma mudança é na terceira pessoa. Ele, que é lá, e lo, que é o li e o si. Nós outros, não muda, é nos, tanto para o objeto direto como para o indireto. E vós outros, os e os também não muda. Vai mudar lá na terceira pessoa do plural. Ellos ou ellas, las e los, les e si. Vamos lá. Os pronomes de complemento. De objeto direto e indireto. Novamente, pessoal, aprendam isso, por favor. Aprendam. Personales, que são eu, tu, usted, e aí vai. Coluna do meio aí para objeto direto. Mi, ti, lo, la, lo e lá, nos, os, los e las, los e las. Indireto. Mi, ti. Ah, professora, eu tenho que aprender isso? Tem. Ah, tem. No linguajar do dia a dia, talvez não, mas na gramática, para responder atividade, tá? Isso você precisa, é preciso. Eu coloquei aqui umas explicações para ajudar vocês, mas essas explicações são essas as quais eu acabei de falar. Nós temos aí os tempos verbais, né, os tempos compostos. Só para vocês acompanhando aí, nós temos os simples, né, que é o presente, pretérito, imperfeito, perfeito simples, futuro. Temos também o condicional, são verbos que vocês ainda não estudaram, mas que vão estar estudando até o próximo ano, né? Modo subjuntivo, imperativo, e nós temos os compostos, que vocês têm aí, pretérito perfeito, composto, que estes tempos compostos são dois verbos, verbo mais auxiliar. Então, nós temos o plusquamperfecto, pretérito anterior, né, que é o indefinido também, e futuro do perfecto, e aí vai. Como conjugar os tempos compostos? Para a formação de los tiempos compostos, utilizamos o tempo simples do verbo haber, que é justamente o verbo auxiliar, o qual eu falei, mas o particípio do verbo principal, ou seja, o verbo que se conjuga. No futuro perfeito do indicativo, por exemplo, nós temos aí verbo haber, né? E tem um exemplo aí de laranjinha, aí embaixo da tela vocês acompanham. A esta hora já habrán cerrado todas as tiendas. A esta hora já estarão fechadas todas as lojas. Tiendas são lojas, pessoal.
Observe aí Abram, que é o verbo haber, cerrado, que é fechado, né, o verbo no particípio. Então, os tempos compuestos são esses. Já está dizendo, composto significa dois. Então, estejam atentos a isso. Temos aí uma conjugação do pretérito perfecto composto do modo indicativo para vocês estarem acompanhando. Yo he sido, tu has sido, él ha sido. Nosotros hemos sido, vosotros habéis sido, ellos han sido. Ah, mas eu tenho que estudar isso? Tem porque está no currículo de vocês, é conteúdo do assunto e eu tenho que cobrar o que está no material de vocês. Deem uma olhada também na plataforma, que lá também tem bastante material. Aqui é só um modelo para vocês estarem reforçando e revisando, tá? Também coloquei outros exemplos de verbos, como por exemplo o verbo simples mesmo, mas sendo regulares, né? Do imperfecto, por exemplo, coloquei o verbo comprar, verbo vender, verbo abrir, que são verbos que aparentemente aparecem em algumas atividades de vocês, né? Para não ficar só, para vocês não ficarem só bitolados no que está no material, tá? Tem o exemplo aí da vovozinha aí, quando era jovem, me gostava de ir a bailar. Salia com chicos, hacía muito deporte. Quando era jovem, gostava de ir dançar. Bailar quer dizer dançar. Salia com chicos, ou seja, saía com os garotos. Hacía muito deporte. E ainda fazia esportes. Outro exemplo aí, rapidinho aí para vocês estarem acompanhando, o pretérito imperfecto do subjuntivo. Nosso último capítulo de hoje, o pretérito imperfecto do subjuntivo. Aqui tem alguns modelos para vocês observarem aí em preto, como é a raiz, e no vermelho como é a conjugação. Se atenham a essa mudança, pelo amor de Deus. Então, observem que há dos quer dizer duas terminações para cada verbo. Como está aí em vermelho para vocês identificarem, tá? Observem com atenção. O verbo hablar, comer, beber, olha como eles são conjugados especialmente na terceira pessoa do plural, que tem uma mudança, e quando nós estivermos também na segunda pessoa, que é um perigo, quando é a conjugação. Para vocês estarem identificando na segunda pessoa do plural, muita gente erra por conta dos acentos, ou seja, de la tilde, que são os acentos em espanhol. Colocando aí alguns exemplos, né? Quando eu era tica, meus padres me contavam muitos cuentos. Olha aí o verbo contavam. Quando eu era criança, meus pais me contavam muitas histórias. Eu já coloquei aí a tradução para ficar melhor para vocês, que pode ter alguma palavra que vocês desconhecem o significado, então vocês já têm em mãos, que é mais fácil para vocês, ok? Vamos lá. Outro exemplo que eu coloquei aí, temos, deixa eu ver, esse eu achei interessante. Vou saltar aqui para não ficar repetitivo para vocês. Los niños decían que iban a ser futbolistas. Os meninos diziam. Olha como é que está o verbo escrito lá, pessoal. Está conjugado deciam, que é descer. Não é de descer, não, gente. É o verbo dizer, falar. Tenham atenção para a conjugação, por favor. O pretérito imperfecto do indicativo, olha a regrinha, ele tem 3 verbos irregulares. Olha que legal, você faz essa descoberta aí, fica bom para vocês aprenderem. Só são irregulares o verbo ir, o verbo ser e o verbo vir. Vamos dar uma lida agora no imperfecto e indefinido. Há quem pensa que é a mesma coisa, não é. O pretérito imperfecto e o pretérito indefinido, eles são super parecidos, mas não são iguais. Esse slide aqui mostra bem resumido para você entender direitinho. Esse assunto também é da 6ª unidade de vocês e tem bastante atividade lá para que possam ser desenvolvidas e amadurecidas, treinando bastante os verbos, que é conteúdo de vocês
mais é verbo, né? Segundo ano tem mais é verbo. Então, o pretérito perfecto e o pretérito indefinido. Olha que interessante. O que está em verdinho, os dois em verdinho e laranja, os dois falam de unidade de tempo, ou seja, do que está no passado. Mas como assim os dois estão no passado e são diferentes? Vou explicar. O pretérito perfeito, ele fala do tempo de hoje, de agora, este ano, este dia, né? E o indefinido está relacionado ao tempo passado, mas não aquele passado muito distante, não. Aquele passado próximo, como, por exemplo, coisas que aconteceram el mês passado, el ano passado. Então, tem essa certa discrepância de um tempo para o outro. E não confundam. Não confundam. Estamos dentro da unidade de tempo. Este ano é estudado muito espanhol. Então, o tempo aí é pretérito perfeito, porque está um tempo recente. Já o indefinido tem el ano passado estudei muito espanhol. Então, já tem um espaço de tempo maior. Então, quando houver, para questão de identificar, se atenham a essa regra. Outro slide que eu coloquei aí para vocês reforçarem novamente o pretérito perfeito mais o pretérito indefinido. Recapitulando, pessoal, ações passadas em período de tempo não determinado, pretérito perfeito. Ações passadas ocorridas em vez de período em tempo determinado, que você já sabe, que você identifica, esse sim é indefinido. Exemplos. Hoje he comido um hambúrguer. Hamburguesa, né? Que eu comi um hambúrguer hoje. Hoje. Pretérito perfeito. Ayer comi um prato de pasta. Ayer quer dizer ontem, ou seja, já tem um espaço de tempo maior. Comi um prato de macarronada. Viram aí a diferença? Beleza, então vamos seguir. Nesse slide vocês têm aí alguns exemplos de verbos. Achei interessante colocar esses irregulares para vocês darem uma lida. Alguns exemplos, tanto no imperfecto como no indefinido, com os verbos conhecer, ser, querer, ter, pensar, conduzir, ir. São verbos que geralmente aparecem nas atividades. E tem aí, vocês veem os exemplos direitinho, como ele se apresenta tanto para o indefinido como também para o imperfecto. Agora nós vamos falar sobre o plusquamperfecto. É diferente do português, o nome, mas tem semelhanças. Ele apresenta forma regular e irregular. Tem ele das duas formas, regular e irregular. É formado por verbo haber, ou seja, o verbo auxiliar, conjugado no imperfecto de indicativo, como por exemplo habia, habias, habia, habíamos, habias e habiam, mais o particípio passado do verbo principal, terminado em ado ou ido. Exemplos. Eso no es lo que yo había dicho. Vocês estão vendo aí na tela? O había dicho está sublinhado. Por quê? Porque é o verbo auxiliar mais verbo no particípio. Traduzindo, isso não é o que eu havia dito. Né? Observa aí no segundo exemplo. Quando chegamos, mi mamá já había hecho el almuerzo. Quando chegamos, a minha mãe já tinha feito o almoço. Ou seja, no espanhol nós temos aí había hecho, que é o verbo principal, fazer. Né? Ele fica pertinho aí para poder formar a conjunção ao substantivo, no caso espanhol substantivo, feito, né, o almoço. Vamos lá. Sandra havia dito que vendria. Havia dito equivale somente a uma palavra. Sandra havia dito que viria. Ela tinha dito, né? Então, sempre quando for, pessoal, verbo no plusquamperfecto, se atenham ao verbo auxiliar. E a conjugação, voltando ao slide anterior, tá aí. Havia dito, havias,
Toda essa conjugação aí é para vocês mentalizar. Tá conjugadinho, bonitinho, todo mastigado. Habia, habias, ele habia, nós outros habíamos, eles ou elas habia, habiam, enfim. Outro exemplo que eu estou deixando agora para vocês sobre o plusquamperfecto é a questão do tempo. Por exemplo, antes de llegar. Quando liguei, já se haviam comido toda a tarta. Quando cheguei, está relacionado ao tempo. Haviam comido toda a torta. Isso tem um determinado tempo e o verbo haver está aí junto do verbo particípio, que é comido. Observem aí o primeiro exemplo, o segundo, o terceiro, que vocês vão ver que todas estão relacionadas ao tempo e também acompanhadas do verbo auxiliar. Certo? Tem alguns exemplos também. Ayer foi al cine, a las 6, la volví a llamar pero la había ido. Então é isso. Tem bastante exemplo aí que vocês podem estar treinando. O plusquamperfecto, como eu já havia dito, ele é conjugado com dois verbos. Tá aqui uma regrinha para vocês estarem mentalizando mais. E agora nós vamos falar do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele é utilizado em orações subordinadas. O que é isso? É algo que faz referência ao que aconteceu simultaneamente no tempo em que se fala, dependendo do verbo, se o verbo da oração principal está no presente ou no passado, né? Tem uma tirinha aí para vocês. Me poderia subir na ilha e colher os livros. Eu poderia até subir a ela e pegar os livros. Colher é verbo irregular, que quer dizer pegar. Tem também alguns exemplos de conjugações aí para vocês. E eu coloquei aí no português para que vocês se abstenham à comparação. Tanto no português, como está aqui em verdinho, né? Como também agora no espanhol. O pretérito imperfecto do subjuntivo, ele também tem duas terminações, ou seja, duas terminações. Então, vamos observar que terminações são essas, pessoal. Ara, ase, era e esse são terminações que aparecem de acordo com os verbos e tanto uma quanto a outra, as duas estão corretas. Tem a conjugação aí do verbo hablar, comer, vivir, que eu não vou estar conjugando, né, para não ficar desgastante. Mas vocês conjuguem direitinho, tá aí todo o pronome personal com o verbo, com a conjugação tudo bonitinha, de alguns verbos mais familiarizados, ou seja, que mais aparecem nas atividades. Também tive o cuidado de colocar os irregulares para vocês, como por exemplo, verbo ir, verbo ser, que é estar, decir, hacer, haber, poner, saber, dar e venir. Olha como é que está sendo conjugado todos eles. Conjuguem, observem e, mais uma vez, eu reforço. Busquem mais atividades na plataforma e reforçam as atividades do livro. Foi bom estar com vocês e até a próxima.